Meus irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao tempo que quero manifestar minha gratidão ao reverendo Alain, ao conselho desta igreja, pela confiança em mim depositada e pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta de Filemon. Se você tiver dificuldade, porque ela é bem curtinha, está vizinho a Hebreus e antes de Tito. Aliás, depois de Tito e antes de Hebreus. Filemon, só tem um capítulo, e nós vamos ler os versículos 17 e 18, porque sintetizam bem a carta, mas nós vamos analisar os 25 versículos. Isso quer dizer que você não desmarque o texto. E antes da leitura dos versículos 17 e 18, eu quero dar o título da mensagem. E o título da mensagem é o seguinte: o perdão que restaura. O perdão que restaura. Esse é o título da mensagem. Fácil de gravar. Mais uma vez, o perdão que restaura. Muito bem. Versículos 17 e 18. Diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu que és o grande eu sou, o Deus autoexistente, cheio de majestade, glória, o Deus infinito, imutável, eterno, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. É diante deste Deus que estamos presentes agora. E aqui também estamos diante da Tua palavra, dependentes da Tua graça e carentes do Teu perdão. Rogamos que aquiete os nossos corações e remova toda resistência e dá-nos humildade para ouvir e obedecer a Tua palavra. Que o Teu Espírito opere dando-me a graça de falar com verdade, com sabedoria, com poder, com misericórdia e com clareza acima de tudo, ensinando-nos a perdoar como fomos perdoados. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O perdão que restaura. Meus irmãos, alguns livros da Bíblia são extensos, como o livro de Jeremias, o livro de Gênesis, Salmos e outros. Mas às vezes Deus coloca grandes tesouros em poucos versículos. A carta de Filemon é um desses tesouros. Ela tem apenas 25 versículos e ainda assim nos revela um dos milagres mais belos do Evangelho: o perdão que restaura relacionamentos. Essa é a grande revelação da carta de Filemon: o perdão que restaura relacionamentos. E aqui há um detalhe
impressionante é que a palavra perdão nem sequer aparece na carta. Mas o perdão transborda em cada linha. Você vai perceber isso na medida que for lendo a carta. O perdão transborda em cada linha. Nesta carta, a culpa real, a dor real e graça real. Aqui vemos o culpado voltando, o ofendido recebendo e Cristo reconciliando. Essa carta nos chama a viver o Evangelho nas nossas relações quebradas no dia a dia. Porque todos nós, em algum momento, já fomos Onésimo, precisando voltar. Ou já fomos Filemon, precisando perdoar. A síntese da carta mostra Paulo intercedendo por Onésimo, antes escravo fugitivo, e agora Paulo pedindo que Filemon o receba como irmão em Cristo. Filemon foi traído, ferido, lesado, humanamente não havia motivo para perdoar, mas, aqui tem um mas o Evangelho entra em cena e muda tudo. Aquilo que parecia humanamente impossível de acontecer, o Evangelho vem e transforma e muda. O culpado recebe a honra do inocente. Receba-o como a mim, vimos isso no versículo 17. E o inocente recebe a dívida do culpado. Põe na minha conta. Aqui nós temos a linguagem do Evangelho, a linguagem de representação, receba-o como a mim, e a linguagem de imputação, põe na minha conta. É desse modo que o Evangelho se torna visível, no modo como tratamos uns aos outros. E o perdão que recebemos de Deus deve ser vivido entre nós. Mas atenção, preste atenção. Esse perdão que deve ser vivido entre nós, ele não acontece automaticamente. Ele tem um preço. Ele segue 3 passos espirituais, que estão bem claros aqui nesta carta. Quais são esses passos? Preparar o coração, renunciar voluntariamente o direito de revidar e, por último, assumir responsabilidade diante de Deus. Entendeu bem? O perdão que precisa ser exercido entre nós, ele segue 3 passos espirituais. Preparar o coração, renunciar voluntariamente o direito de revidar e assumir responsabilidade diante de Deus. Vamos ao primeiro passo do perdão que restaura. O perdão que restaura precisa dar esses 3 passos. Vamos ao primeiro, a preparação do coração. Isso está nos versículos de 1 a 7. Agora, antes de ler o texto, olhe para mim. Você vai perceber que antes de Paulo pedir, o propósito da carta é Paulo pedindo que Filemon seja recebido, não como escravo, mas agora como um irmão. Mas antes de Paulo pedir que Filemon receba Onésimo, ele prepara
o coração de Filemon. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Antes de qualquer pedido, Paulo vai preparar o coração de Filemon. E como precisamos aprender isso? Às vezes queremos orientar um irmão a perdoar outro, e já chegamos dizendo: olha, perdoe o irmão. Paulo não faz isso. Ele vai preparar o coração de Filemon. E Deus costuma agir assim. Antes de tratar o erro do ofensor, Deus trabalha o coração do ofendido. Observe como Paulo começa a carta. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos parar aí, só a parte A. Olhem para cá. Em muitas cartas, Paulo se apresenta como apóstolo, mas aqui, e somente aqui, ele se apresenta como prisioneiro. E faz isso 5 vezes nessa carta. 5 vezes. Ele menciona que está em algemas, ou que está em prisão, de modo que ele se apresenta como prisioneiro. Veja bem, Paulo poderia ordenar e Filemon teria que obedecer. Paulo tem autoridade apostólica, mas não o faz. Ele não força. Ele quer conquistar o coração de Filemon. E para isso ele mostra não a sua autoridade, mas as correntes. Não o título, mas as algemas. De modo que Paulo lidera pelo exemplo, antes de exigir obediência. E antes de falar da ferida, ele honra as pessoas. Isso é lindo. Saúda Filemon, Áfia e Arquipo, que é filho de Filemon e provavelmente pastor da igreja. E também ele saúda a igreja inteira que se reúne na casa de Filemon. Isso está nos versículos 1 e 2. 1, parte B, e 2 por inteiro. Veja bem, o que parece ser uma simples saudação, já nos ensina algo profundo. Nos ensina que o problema que está sendo tratado não era algo pessoal, era comunitário. Por isso a carta não é privada. Ela deve ser lida diante da igreja. A carta não foi simplesmente para Filemon. Filemon não sabia nada do conteúdo. Os demais irmãos não sabiam nada do conteúdo. A carta vai ser aberta ali, na hora do culto, e lida para todos. Porque Onésimo não feriu apenas Filemon, feriu o testemunho da comunidade. Então, a reconciliação será pública. Coisa linda. O arrependimento será visto e o perdão também. Mas perceba, antes de tocar na ferida, no problema em si, Paulo planta graça e paz no terreno do coração de todos presentes naquela congregação. E é isso que ele faz no versículo 3. Acompanhe a leitura. O que parece ser uma simples saudação é uma estratégia de Paulo. Ele diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, graça é o favor e o poder de Deus para fazer o que parece impossível.
E Paulo começa saudando a igreja com a graça. E paz é o resultado espiritual desse ato de graça. Isso quer dizer o quê? Que somente a graça poderia capacitar Filemon e a igreja a perdoar Onésimo. E somente a paz curaria as feridas deixadas pelas ofensas. E em seguida, meus irmãos, Paulo agradece pelo amor e pela fé de Filemon. É linda a pedagogia de Paulo aqui, trabalhando os corações, de forma muito especial, o coração de Filemon. Vejam os versículos 4 e 5. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Lembre-se que Paulo está numa prisão, muito atribulado, situação dificílima, mas ainda assim, todos os dias, ele orava, lembrando-se de Filemon e agradecendo a Deus pela vida de Filemon. Filemon era conhecido pelo amor aos santos, pelo amor aos irmãos, pela hospitalidade, pela generosidade, e isso dava esperança a Paulo. Se ele, Filemon, já amava a igreja, poderia amar também este irmão arrependido, Onésimo. Então Paulo explica a razão da sua oração por Filemon. Versículo 6. Por que ele orava todos os dias por Filemon? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Em outras palavras, Paulo diz: Filemon, você já faz muito, mas pode ir além. Mostre sua fé também agora, recebendo quem te feriu. Perceba, até aqui, Paulo está preparando o coração de Filemon para o pedido que vem posteriormente. Agora eu queria que você imaginasse a cena. Imagina comigo a cena. A igreja reunida, Tíquico, de pé, lendo a carta de Paulo. Está captando o clima? Onésimo, sentado nos primeiros bancos, com o coração apertado. E Filemon atrás de Onésimo, olhando no cangote de Onésimo. O que é que esse cara quer aqui? Chegou na hora do culto. A cada linha, a tensão cresce. O clímax vai se formando. A igreja começa a perceber que aquela carta tem endereço certo. E Filemon está inquieto, sem saber onde isso vai terminar. Mas ele já está entendendo passo a passo para onde Paulo está conduzindo. Então, antes do pedido direto, Paulo encerra essa primeira sessão dizendo, veja o versículo 7, é assim que Paulo encerra essa primeira sessão: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. É como se Paulo dissesse: Filemon, você consola os crentes. E eu tive grande alegria em receber notícias suas.
provavelmente Onésimo contou tudo sobre Filemon. Como você consola os crentes, agora Deus está trazendo alguém que precisa ser consolado por você. Ele está humilhado, arrependido, com o coração esmagado pelo pecado que cometeu contra você, contra a sua família, contra a igreja. Então, seja generoso e conforte o seu coração. Meus irmãos, com este apelo, Paulo nos ensina que o perdão bíblico não apenas remove a culpa do arrependido, mas também restaura o coração de quem foi ofendido. E aqui aprendemos algo profundamente pastoral. Quem pecou teme voltar. Teme voltar. Porque teme rejeição, teme vergonha, teme portas fechadas. Mas o que precisamos entender é que a graça de Deus, ela opera dos dois lados. O Deus que quebranta o coração do ofensor para pedir perdão, é o mesmo Deus que prepara o coração ofendido para perdoar. Antes que Onésimo chegasse, Deus já trabalhava no coração de Filemon. É assim que Deus reconcilia seus filhos. Portanto, quando Deus te mandar voltar e pedir perdão, não presuma rejeição. Não fique imaginando, vai bater a porta na minha cara, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, confie na graça. Ele já está trabalhando do outro lado, Deus já está trabalhando naquele coração. E se você é o ferido, lembre-se, quando Deus trouxer alguém até você, Ele também já está trabalhando no seu coração para acolher. É assim que o Evangelho reconcilia irmãos, e o mundo vê Cristo em nós. Mas o perdão que restaura não para na sensibilidade do coração. Ele não é só lágrima, nem só boa intenção. Ele caminha para uma decisão prática. O perdão que restaura caminha para uma decisão prática. Por isso Paulo avança para o próximo passo da reconciliação cristã, ou do perdão que restaura. E aí vem o segundo passo, a renúncia voluntária. Se não houver essas coisas, não há perdão genuíno, verdadeiro. Então percebam, se no primeiro momento Paulo tratou do coração de Filemon, agora ele trata da vontade de Filemon. Porque perdoar não é apenas sentir, perdoar é decidir renunciar a direitos. É decidir renunciar a direitos. Repare como Paulo conduz isso com sabedoria espiritual. Versículos 8 e 9. Ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Isso é maravilhoso. Paulo dizendo, vou repetir. Pois bem,
ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Que lindo, né? No início da carta, Paulo mostrou seu coração. Agora ele revela a sua intenção. Ele poderia usar autoridade, mas escolhe usar amor. Não porque lhe falte autoridade, mas porque o verdadeiro perdão não nasce de pressão, nasce da graça. Paulo quer que a obediência de Filemon seja fruto de amor, não de imposição. Assim ele nos ensina: perdão cristão não se impõe, se oferece. E o amor, quando governa, não exige seus direitos, abre mão deles para que Cristo seja visto. Prepare-se para o impacto, Filemon, porque agora, só agora, vem o pedido. Depois de tudo isso, Paulo preparou todo o terreno, e agora vem o impacto. Versículo 10, ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Olha o impacto ali. Que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Meus irmãos, vocês percebem? Paulo intercede pelo culpado, como Cristo intercede por nós. Onésimo significa útil, o nome Onésimo significa útil. E até então, ele nunca havia sido útil a ninguém. Ele não tinha vivido até aquele momento cumprindo o significado do seu nome. Ele era uma pessoa inútil. Mas agora, sendo um cristão, estando em Cristo, ele se tornou aquilo que o seu nome declara: útil ao Senhor, a Paulo e a Filemon. Quem faz isso, meus irmãos? Quem faz isso é a graça de Deus. Dá novo nome, novo caráter e novo propósito. E agora Filemon é chamado a expressar o amor que seu próprio nome declara. Filemon significa amável. E como ele pode expressar o que o seu nome significa? Recebendo Onésimo não como servo, mas como irmão amado. E Paulo está confiante nisso. Tão confiante que veja o que ele diz no versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu estou enviando o meu próprio coração. Note, que maravilha. Mesmo reconhecendo que Onésimo havia sido transformado e perdoado por Deus, Paulo não deixa de reconhecer que ele ainda tinha pendências a serem corrigidas. Paulo faz com que Onésimo venha de Roma até Colossos, 2.500 quilômetros. Volta para resolver as pendências do seu passado.
Paulo não deixa de reconhecer que ele ainda tinha essas pendências a serem corrigidas. Isso é muito importante, porque nossa transformação não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado em nosso passado. A graça transforma, mas não cancela a responsabilidade. Pelo contrário, ela acresce a responsabilidade. Onde houve dano, o cristão deve voltar e corrigir. De modo que Onésimo precisa voltar, encarar quem feriu e demonstrar frutos dignos de arrependimento diante de todos. Ele ia ter que pedir perdão publicamente, e todos poderiam constatar que de fato havia frutos dignos de arrependimento na vida de Onésimo. Ele podia se desviar do caminho 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros, pensando: vou ter que encarar Filemon, vou ter que encarar a esposa de Filemon, o filho de Filemon, vou ter que encarar toda a igreja que se reúne na casa de Filemon, porque todos me conheciam, eu me relacionava com todos, e todos sabem o que eu fiz de errado. E como eu manchei o nome daquela igreja que ficava ali naquela casa com o meu comportamento. Meus irmãos, perdão não anula a reparação. O Evangelho cura assumindo o custo. Assumindo o custo. Eu pergunto, você entende o que Paulo está fazendo? Primeiro ele disse no versículo 7, Filemon, tu és um consolador de coração. Agora no versículo 12, aí na parte B, ele diz assim, consola o meu coração. Eu estou enviando o meu próprio coração. Se você é um consolador de coração, como de fato é, consola o meu coração. E a forma de Filemon fazer isso é receber Onésimo em amor. Calvino comenta e diz assim, se Filemon recusasse Onésimo, trataria o próprio coração de Paulo com crueldade. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Paulo não hesita um segundo sequer em entregar seu coração para acolher um escravo fugitivo e ladrão. Ele faz isso a fim de protegê-lo da ira do seu Senhor. Isso é evangelho vivo. Aqui vemos o custo do perdão. Para que Filemon, de fato, perdoasse Onésimo, ele teria que renunciar a direitos. Isso significa que Filemon precisaria abrir mão de tudo aquilo que naturalmente ele poderia exigir de Onésimo. Ele tinha o direito legal de punir, até com a morte. Roma lhe dava esse direito. Tinha o direito financeiro, afinal houve prejuízo real, e ele poderia requerer a restituição daquilo que Onésimo lesou dele. Ele tinha o direito à honra, a queda foi pública, a restauração também será pública, e Filemon poderia publicamente insistir no direito de dizer que estava certo, e ele teria que abrir mão disso, não necessitaria isso, e ele teria que abrir mão do direito emocional a que ele venha humilhado.
Irmãos, entendam isso. O Evangelho não ignora o dano. Ele o assume para reconciliar. Ele o assume para reconciliar. Foi assim que Cristo fez conosco. O amor abre mão dos direitos para que Cristo seja visto. E vejam o que diz os versículos 13 e 14. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo tinha confiança que, se Filemão estivesse presente pessoalmente com ele, alegremente lhe teria servido como Onésimo o serviu. Versículo 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Sim, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Isso é bonito, meus irmãos. Paulo devolve Onésimo, mesmo precisando dele. Onésimo era um refrigério para Paulo naquela prisão. Paulo, o velho, era cuidado por Onésimo. E por que ele abre mão mesmo precisando dele? Porque ele sabia que Onésimo precisaria voltar, consertar as coisas, pedir perdão e receber o perdão de Filemão. E também ele sabia que o perdão precisa ser livre, não forçado. Eu podia retê-lo aqui, mas não quis. Deus não nos perdoou por obrigação, mas por vontade amorosa e graciosa. Assim, Filemão é chamado a agir como Deus age, a perdoar com prazer, com alegria, com voluntariedade. Senão não é perdão, meus irmãos. Meu irmão, ouça. Quando pensar em quem te feriu, pense em como Cristo te perdoou, de livre vontade, com um alto custo e com alegria. É isso. E quando o amor renuncia direitos, a providência de Deus entra em cena. Isso nos leva ao último passo da reconciliação cristã, ou ao último passo do perdão que restaura. A responsabilidade social. Versículos de 15 a 20. Preste atenção à leitura dos versículos de 15 a 16. Diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. É bonito demais essa carta, né? Paulo agora, meus irmãos, perceba o que ele está fazendo. Ele está elevando os olhos de Filemão para a providência de Deus. Onésimo fugiu da casa de Filemão, atravessou o mundo, se assim podemos dizer, até chegar em Roma, foi para um dos lugares mais distantes,
como eu disse, 2.500 quilômetros, imaginando que jamais Filemon o encontraria naquela cidade. Chegando ali em Roma, Onésimo fez besteiras e foi parar numa prisão. E veio exatamente para a cela de Paulo. Nada foi acaso, nada. Foi o caminho determinado por Deus para salvá-lo e trazê-lo de volta como irmão, não mais como escravo. Agora Paulo quer que Filemon entenda que desde a eternidade Deus intentou tirar o bem do mal ocorrido em sua casa. Onde Filemon viu rebeldia, Deus preparava a redenção. Onde Filemon perdeu um escravo, Deus lhe devolve um filho. É assim que o Senhor age. Transforma quedas em caminho de graça. Transforma quedas em caminho de graça. E Paulo está dizendo: Filemon, veja a mão de Deus nisso. Receba não apenas um escravo de volta, mas um irmão amado, caríssimo, um irmão caríssimo, preciosíssimo para mim e para ti. Irmãos, quando enxergamos a providência, paramos apenas de focar no pecado do outro e passamos a ver Deus agindo, restaurando todas as coisas. E aqui vai uma lição para a igreja. Igreja saudável não é igreja sem conflitos. É igreja onde o evangelho resolve conflitos. Isso é igreja saudável. Portanto, escute. Se Deus trouxe alguém de volta, quem somos nós para manter longe quem Cristo trouxe para perto? Vejam o versículo 17. Aqui é a essência da carta. Se, portanto, me consideras companheiro, em outras palavras, se tens comunhão espiritual comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Isso é extraordinário. Paulo empresta sua própria reputação para cobrir a má fama de Onésimo. Cristo fez o mesmo por nós, nos revestiu de sua justiça. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Por isso Lutero disse uma coisa maravilhosa. Lutero disse assim: todos nós somos Onésimos. Todos nós somos Onésimos. Versículo 18. E se algum dano te fez, isso aqui não é uma dúvida, mas é uma afirmativa. Como eu sei que ele te fez danos, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aqui está, meus irmãos, o evangelho em uma frase: põe na minha conta. Põe na minha conta. Perdão bíblico não ignora prejuízo. Assume o prejuízo. A mesa da ceia prova isso. Isto é o meu corpo, dado por vós. Isto é meu sangue, derramado por vós.
E veja o que Paulo diz no versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo assume a dívida de Onésimo e recorda a dívida espiritual de Filemon, isto é, a sua própria conversão. Filemon foi convertido através de Paulo. Paulo foi instrumento para converter Filemon. O argumento aqui é simples e irresistível. Se Deus usou Paulo para que Filemon fosse salvo, como não usará o amor de Filemon para restaurar Onésimo? E veja o que diz o versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Isso é tremendo, porque Paulo está se dirigindo a Filemon com a mesma palavra que usara para dirigir-se a Onésimo. No versículo 16, Paulo disse que Onésimo era irmão, e agora ele está se dirigindo com essa mesma palavra a Filemon. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então, acompanhe o raciocínio de Paulo. Se Filemon e Onésimo eram ambos irmãos de Paulo, então precisavam ser irmãos um do outro. Se Filemon recebesse Onésimo como irmão amado, os sentimentos de ansiedade de Paulo haveriam de cessar. Olha, Paulo, quando encaminhou Filemon, ele ficou apreensivo, ele ficou ansioso, aspas aí, né? Com o que poderia acontecer, como Onésimo chegaria na casa de Filemon, qual seria a reação de Filemon. E Paulo está dizendo: sim, sim, meu irmão, você já refrigerou o coração dos santos. No versículo 7, você é conhecido por todos como alguém que refrigera corações. Que refrigere também o meu coração. Alivie a minha ansiedade em relação ao Onésimo. Paulo precisa achar em Filemon um Onésimo. Ele devia ser tão útil a Paulo como era Onésimo. Agora, Filemon precisa dar o passo final: reintegrar o irmão arrependido. Porém, meus irmãos, Paulo não escreve o desfecho da carta. Ele deixa o final aberto para Filemon e para você, para você mostrar o que fará com o perdão que recebeu de Deus. E eu concluo. Vejam o versículo 21. Paulo diz: certo estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo encerra com confiança: sei que farás ainda mais do que peço. Ele crê que Filemon não só perdoará, mas excederá em graça, como Deus fez com ele. Versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei
restituído. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Quando Paulo pede hospedagem a Filemon, ele tem convicção que através das orações ele será liberto e que ele vai retornar à casa de Filemon. E aqui é como se ele dissesse: em breve quero ver Onésimo sentado ao teu lado no culto. Versículos 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro de Cristo, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vejam, Paulo não escreve sozinho. Os irmãos assinam com ele, porque perdão não é ato isolado, é obra da comunidade de fé. Onde Deus abre os braços para receber, a igreja também abre. Se o pecado feriu muitos, o perdão restaurará a muitos. E Paulo diz: olha, te saúdam esses irmãos. Esses irmãos estão apreensivos pelo resultado do encontro entre Onésimo e Filemon. Esses irmãos também precisam ter seus corações refrigerados. Eles estão preocupados, ansiosos pelo que vai acontecer. E o fato de Paulo colocar essa lista no final é dizer que ele não estava sozinho nessa apreensão. Tem muitos irmãos, Filemon, esperando de ti uma resposta. E veja como Paulo termina a carta, versículo 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Isso quer dizer que se Filemon perdoasse, a graça confirmaria a sua escolha. Se Filemon recusasse, a graça o constrangeria e o conduziria ao arrependimento. Mas note algo extraordinário. A carta termina assim, termina em silêncio. Não sabemos se Filemon perdoou. Isso não é descuido, que a carta termine dessa maneira. É sabedoria do Espírito Santo. Porque agora a pergunta não é: o que Filemon fez? A pergunta não é essa agora. Mas o que você fará com o perdão que recebeu de Cristo? Se Cristo abriu os braços na cruz por você, como você poderia fechar os braços para alguém hoje? Você já foi perdoado pela graça. Agora viva como quem perdoa pela graça. Não espere sentir, obedeça. Não espere passar. Libere o perdão. Não espere mudança. Ofereça a restauração. Quem recebeu perdão infinito não pode dar perdão contado. Como diz Efésios, capítulo 4, versículo 32, sede benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.
Vamos orar.